qual é o impacto de utilizar diferentes estratégias de intensidade, então utilizar séries com mais intensidade, mais peso, ou séries com menos intensidade, menos peso e um pouco mais de repetições nas adaptações musculares de indivíduos treinados. É exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Então, nós utilizaremos esse estudo, que não é um estudo novo, tá? É um estudo que foi publicado, se não me engano, em 2015 ou 2016, mas tem alguns pontos interessantes para a gente conversar, alguns levantamentos que eles fazem aqui no meio do estudo, que eu acho bem interessante de nós abordarmos. Então, eles já começam aqui, né, falando sobre que existe uma teoria em que, para você desenvolver a força máxima no treino, é necessário trabalhar com mais carga e também utilizando maiores intervalos de descanso. Então, para otimizar de fato os ganhos de força, trabalhar com mais carga, maior intervalo de descanso é interessante. Agora, para otimizar as adaptações em hipertrofia, trabalhar com uma carga moderada, quando eu falo carga, é intensidade aqui, tá? Nesse aspecto que eu quero abordar a carga. É claro que se a gente for entrar tecnicamente no que significa carga, carga de treino não é só intensidade, beleza? Mas, quando nós estamos falando em intensidade, segundo essa hipótese aqui, trabalhar com uma intensidade moderada e, inclusive, trabalhar com um intervalo de descanso não muito alto, seria uma situação que otimizaria a hipertrofia. Então, ele parte aqui dessa premissa e ele vai investigar isso na sequência, né? Então, ele cita aqui, inclusive, um estudo, que é esse estudo aqui, em que foi comparado a realização de 6 séries com 4 repetições máximas em intensidade mais alta e menos repetições, com 3 séries de 10 repetições máximas, então uma intensidade mais moderada, né, e a quantidade um pouco mais alta de repetições, e ele não encontrou diferença em hipertrofia aqui entre os grupos, nesse estudo. Só que é, havia, no momento que ele fez o estudo, uma escassez dessa investigação com intensidades diferentes para indivíduos treinados. Então é exatamente isso que ele vai utilizar indivíduos treinados em que haverá a equalização do volume de treinamento, ele vai fazer isso buscando equalizar, né, o volume load, multiplicando a quantidade de repetições pelo peso utilizado, entre as condições, mas comparando um treino de maior intensidade, alta intensidade mesmo, e quantidade de repetições mais reduzida, com um treino de moderada intensidade, não é baixa intensidade, com um treino de moderada intensidade e a quantidade de repetições um pouco mais alta em homens treinados. Para identificar no estudo a quantidade de indivíduos necessários para atingir pelo menos um poder estatístico, né, de 0,8, o que significa isso? É claro que eu estou utilizando alguns termos aqui com vocês um pouco mais superficiais, para que fique claro. Mas esse power de 0,8 significa que a partir do momento que é feito um cálculo para saber quantos indivíduos são necessários, para atingir pelo menos 80% de chance do estudo identificar uma diferença no que ele quer encontrar essa diferença, né? No que ele está investigando, se ela houver. Então, se houver diferença para o que ele vai investigar, então se houver uma diferença entre as condições que ele vai investigar, se houver diferença real entre essas condições, se um resultado for superior ao outro, se houver essa diferença, a partir do momento que você tem uma quantidade de indivíduos X no estudo, por exemplo, se eu tiver 20 indivíduos no estudo, eu tenho 80% de chance de identificar essa diferença, se ela houver. É basicamente isso. Então, eles fazem esse cálculo aqui para saber, olha, é, a partir do momento que você tem essa quantidade de indivíduos no estudo, você tem 80% de chance de identificar alguma diferença, né, nos valores que você vai medir, no que você vai investigar, se ele realmente houver. Tá? Então, é isso que significa. Beleza. Os indivíduos são treinados, então eles realizavam ali treinamento de força pelo menos 3 vezes por semana, ao menos ali no último ano, e os indivíduos aqui foram divididos no grupo que era um treinamento parecido com aquele treinamento clássico de força, que era maior intensidade e menos repetições na série, e outros indivíduos ali foram alocados no grupo que tinha uma intensidade mais moderada, que é esse HT aqui, e a quantidade de repetições um pouco mais alta. Então, 8 indivíduos foram para o grupo
que era similar àquele treinamento de força máxima mesmo, que é esse ST, e 9 indivíduos foram para o grupo que era similar ao que ele chama aqui de treinamento, né, voltado para hipertrofia, que seria uma intensidade mais moderada, uma quantidade um pouco mais alta de repetições. E aí, eles realizaram 3 exercícios por sessão, durante 8 semanas, tá? Então eles tinham 9 exercícios no protocolo. Mas vamos dar uma olhadinha melhor nisso. Então vamos lá. Ó, esse grupo ST é o grupo aqui que utilizou aquele protocolo de força máxima, basicamente. Então eram 3 repetições aqui que eles realizavam e 7 séries. 7 séries por quê? 7 séries para cada exercício ali no dia, tá? Então pega o grupo ST aqui, ó. Eles fizeram o supino inclinado na seção 1, eles fizeram o leg press e eles fizeram aqui uma puxada com a pegada um pouco mais aberta, tá? E na seção 2, eles fizeram também o supino reto aqui, eles fizeram o agachamento com a barra e eles fizeram uma puxada também com outra pegada. Depois, na seção 3, esse grupo ST, ou seja, 3 repetições, né? Então intensidade mais alta. Fez aqui um exercício para peitoral, um supino hammer, fez uma extensão de joelho e fez uma remada no cabo. Vocês me desculpem o barulho aqui que tá no fundo, às vezes, tá? Tem uma sala aqui do lado que tá reformando, aí fica um barulho do cão, mas beleza. Então, ó, percebam, aqui é importante que a gente visualize isso, porque não é só, ele não está comparando aqui apenas um dos grupos vai fazer uma intensidade mais alta e outro grupo moderada. Não é só isso que ele está comparando. Olha esse grupo ST. Ele está realizando um exercício para peitoral na sessão 1, outro exercício para peitoral na sessão 2 e um outro exercício na sessão 3. Então está diluído esse volume. E cada exercício desse, ele está realizando 7 séries com 3 repetições para cada exercício desse. Ou seja, se a gente for somar o volume de séries na semana feito para peitoral, então tem 7 séries num dia, 7 séries no outro dia, 7 séries no outro dia. Tá dando 21 séries semanais para peitoral, tá dando 21 séries semanais, por exemplo, para quadríceps, a gente pode considerar aqui, né, leg press, agachamento e a cadeira extensora. E a gente pode considerar também para dorsais aqui 21 séries na semana, sendo 7 séries na sessão. Só que se a gente for contabilizar a quantidade total de repetições, então imagina, você vai fazer supino, né? Inclinado. Então fez 7 séries de 3 repetições aqui, 7 séries de 3 repetições. Então nesse dia, esse indivíduo fez 21 repetições, certo? Então nesse dia, para supino, ele fez 21 repetições nesse exercício, somando ali todas as séries. Então a quantidade total de repetições para cada músculo aqui, isso daqui fui eu que calculei, tá? Então, se a gente for contabilizar o volume feito para peitoral, por exemplo, na semana foi de 21 séries, e a quantidade total de repetições, olhando aí todos os exercícios e todas as séries voltadas para peitoral, deram aqui 63 repetições totais na semana, se a gente pegar essa média de 3 repetições. Vocês vão ver depois que, ok, eles cravaram 3 repetições, mas tinha um range, que era de 2 a 4 repetições. Então não necessariamente foram 3 repetições. Eu estou trazendo aqui uma aproximação, ok? Agora, quando a gente olha para esse grupo HT, que é o grupo voltado à hipertrofia, né? Então, o que a gente percebe? Que, olha a divisão que ele utilizou. Ele pegou e colocou todos os exercícios para peitoral ali em um dia. Então o indivíduo fazia supino inclinado, fazia o supino reto, fazia o supino hammer ali. Depois na sessão 2 ele colocou todos os exercícios para dorsais, tinha obviamente bíceps também incluído, né? Então fazia as puxadas, né? A remada. E na sessão 3 ele fazia os exercícios de membros inferiores, com uma boa ênfase em quadríceps aqui. Esses exercícios foram selecionados. Então, a diferença aqui não é só essa distribuição na intensidade. Um dos grupos vai utilizar mais intensidade, o outro grupo vai utilizar um pouco menos de intensidade. Essa distribuição do treino também foi diferente. Isso é importante ponderar, tá? Então, nesse grupo de hipertrofia, todos os exercícios foram realizados na mesma sessão. Só que no grupamento muscular, né? Por grupamento muscular. Só que nesse caso, eles realizaram 3 séries de 10 repetições. Então, nesse caso, nesse grupo, ao invés de realizarem 7 séries de 3 repetições, eles realizaram 3 séries de 10 repetições aqui
por exercício. Ou seja, para peitoral, como são 3 exercícios no dia e 3 séries, na semana para peitoral eles realizaram 9 séries. E aí, se a gente olhar a quantidade total de repetições, como foram 10 repetições por série, a média deu uma média ali de 90 repetições semanais. Ou seja, o que a gente está comparando aqui quando a gente olha para peitoral, por exemplo, ou quando a gente olha para dorsais, o que a gente está comparando? O grupo ST realizou 21 séries semanais e 63 repetições ali, somando todas as repetições. E o grupo HT fez 9 séries semanais, só que 90 repetições totais. Vocês percebem que tem uma discrepância entre a quantidade de séries, né? Ele fala aqui que ele vai equalizar o volume de treinamento, a gente já vai ver isso na sequência, mas ele não equaliza através da quantidade de séries, ele equaliza através da multiplicação, né, das séries e do peso utilizado. Inclusive, a gente vê aqui, ó, que o volume, né, load, então o número de repetições multiplicado pelo peso utilizado, aí ele tentou equalizar isso entre as condições. Mas isso daqui, essas variáveis em relação à quantidade de séries, né, ou até mesmo a quantidade de repetições totais, esse termo em si não foi equalizado. Tá? Então, essa foi a diferença entre as condições. Esses foram os protocolos de treinamento realizados entre os indivíduos. E eles também fizeram um teste de 3 repetições máximas ou teste de 10 repetições máximas em cada grupo, né, para saber qual seria a carga de partida. Mas como eu falei, a condição que fez 10 repetições máximas tinha um range ali de 8 a 12 repetições. Então a meta era 10, mas tinha uma margem que podia ser seguida de 8 a 12 repetições, com 90 segundos de descanso, e aí o peso ia sendo ajustado conforme a necessidade. E a condição que utilizou mais carga, mais intensidade, tudo bem, a meta eram 3 repetições, mas a margem aqui era de 2 a 4 repetições com 3 minutos de descanso. Então, né, tinham muitas diferenças aqui entre os protocolos, tanto na distribuição da semana, de como essas séries serão distribuídas. Uma das condições, que é a condição de que simularia um treino de força máxima, tem essas séries diluídas ao longo da semana, mas tem mais séries totais. Então eram 7 séries ali, né, por sessão para peitoral, por exemplo, mas tinham ali 3 vezes na semana esse estímulo para peitoral, por exemplo. E, né, quando a gente pensa no grupo que tinha a intensidade moderada e a quantidade um pouco mais alta de repetições, 10 repetições, fazia tudo numa mesma sessão e o intervalo de descanso aqui utilizado também foi diferente, beleza? Então eram essas as diferenças aqui. E aí a dieta, né, eles pediram para os indivíduos seguirem algumas recomendações, mas não tem um critério aqui de controle alimentar de fato, eles cediam uma suplementação para os indivíduos de proteína, né, para garantir o consumo adequado de proteína nos dias de treino, mas também não era um controle muito rigoroso. Eles analisaram a espessura muscular através de ultrassom e eles analisaram a espessura do bíceps. Aqui tem um ponto importante. Olha os exercícios. Nós temos exercícios aqui, né, de empurrar, né, os exercícios de supino aqui, né, os exercícios de puxar, de remar, de membros inferiores. O bíceps aqui, ele pode ser estimulado? Claro que pode. Nos exercícios de puxada e remada, o bíceps é muito estimulado aqui. Mas eu senti falta de mais medições. Né? Ok, olha a quantidade de exercícios que tem aqui. Tem exercícios para peitoral, tem exercícios para quadríceps. Eu senti falta de mais medições, não só no bíceps, mas ok, tá? Ele utiliza o bíceps aqui como medida. E aí, ele traça aqui o coeficiente de correlação intraclasse de 0,84 para a medição do bíceps. É um bom valor, tá? Demonstra um dado bem replicável. E ele utilizou também, além da medida de espessura muscular, ele fez teste de um RM tanto no back squat quanto no supino. Então, ele realizou esses testes aqui também com um bom nível aqui, com um ICC em um nível razoável bom, tá? Beleza. Quando a gente vai analisar os resultados, vou aqui direto para os resultados. Ó, quando a gente olha o volume de treinamento, o volume load entre as condições não teve diferença. Então, ele equalizou aqui. Óbvio, quando a gente olha para o valor absoluto, vocês vão encontrar diferença, né? Mas na análise estatística, de fato, não teve diferença entre as condições. Porém, há diferença aqui na quantidade de séries, quantidade de repetições totais. O que não tem diferença aqui é no volume load de treinamento.
E aí o que que ele encontra? Que quando a análise da espessura do bíceps é comparada no valor pré e pós, os dados são muito similares. Olha esses dados aqui e eles estão aqui em milímetros, né? Então a condição com treino mais de força, né? Com maior intensidade, menos repetições, evoluiu entre o valor pré e pós, né, de 35,3, daí tem mais ou menos o desvio padrão aqui, para 39,6 milímetros entre o valor pré e pós, e a condição com uma intensidade mais moderada, e 10 repetições, subiu aqui de 34,5 milímetros no valor pré para 38,7 no valor pós, obviamente tem mais ou menos desvio padrão aqui, mas os valores eles estão muito próximos no pré e pós. E quando a gente vai avaliar o teste de 1RM, no teste inicial, então quando a análise estatística foi feita de forma inicial, eles não encontraram diferenças aqui, então aqui na espessura, né, tem o gráfico da espessura, o mesmo valor entre as condições, mas quando eles vão avaliar o teste 1RM, nos valores iniciais, nas análises iniciais, não tem diferença entre as condições, não tem diferença nem no 1RM, no agachamento, nem no supino. Mas o que que eles fazem aqui depois, tá? Eles fazem uma segunda análise para fazer com que esses valores de base sejam equivalentes, como se os indivíduos partissem de um mesmo nível de força. Traduzindo isso daqui, olha, se a gente pegar esses dados e fazer uma análise aqui nos dados, tomando como referência que esses indivíduos partiriam de um mesmo nível de força inicial, né, então eles equalizam, eles utilizam isso para equalizar esse valor de baseline de força, aí sim eles encontram uma diferença em que para supino eles encontram uma diferença importante, favorecendo o grupo que fez o treinamento de força, né, o treinamento com maior intensidade, e tem uma tendência de maior ganho para o grupo que utilizou maior intensidade no back squat também. Então tem uma tendência aqui, tem uma diferença no supino, quando esse valor de base de força é levado em consideração, né? E também no outro gráficozinho aqui, no supino, no agachamento, eles encontram uma tendência a favor do grupo que utilizou uma intensidade maior. Aqui ele vai discutir os dados, né? E aqui ele já fala algumas coisas que são um pouco controversas. Tem que entender também o momento que esse paper foi feito, né? Então já faz 10 anos isso, ou seja, outros papers vieram a partir de então. Então é importante a gente olhar para isso, né? Mas ele cita aqui que o estresse metabólico pode mediar o anabolismo, né? Então essa seria uma evidência. E assim, hoje a gente já sabe que isso pode talvez não ser o principal responsável pela hipertrofia, esse estresse metabólico. Nós já temos paper mostrando isso, né? Que o papel de fato do estresse metabólico parece ser um papel comprometido. Comprometido no seguinte sentido: não tem um escopo de evidências hoje mostrando, olha, realmente é o acúmulo de metabólitos por si só que vai desencadear a hipertrofia, né? Normalmente, um protocolo que tem estresse metabólico é um protocolo que expõe as fibras a um bom nível de estresse mecânico, acumulando volume, né, com esse estresse mecânico. Não é só o estresse metabólico, não tem a gente não consegue isolar isso para bater o martelo. Olha, é o estresse metabólico que de fato vai gerar, vai desencadear a hipertrofia. E em protocolos em que o nível de estresse mecânico é similar, mas tem o acréscimo de estresse metabólico através de, por exemplo, utilizar aí oclusão de fluxo, né? Isso não mostra uma vantagem. Então, o estresse metabólico por si só vem sendo questionado, até pelo menos o momento desse vídeo. Então, isso daí, mas a gente também precisa considerar o momento que esse paper foi feito, como eu falei, né? É importante ponderar isso. Agora, no final das contas, os resultados que eles encontraram aqui em hipertrofia, né, foram similares. Tudo bem, tem um ponto só de medição que é o bíceps, a gente não pode extrapolar os dados para outros indivíduos, é importante ponderar tudo isso. Mas, beleza, o volume load aqui ele foi equalizado, só que ele foi equalizado utilizando, né, diferentes intensidades aqui.
E nós temos paper hoje mostrando que mesmo quando esse volume load não é equalizado, se a série é levada até um alto nível de esforço, muitas das vezes, com o volume load não sendo equalizado, equalizando só a quantidade de séries, né? Mas com indivíduos levando a série até um alto nível de esforço, com o volume não sendo equalizado, o nível de resultado em hipertrofia é muito similar, com uma margem muito diferente de repetições. Então, comparando inclusive margens de 8 a 12 repetições com 20, 25 repetições, né? Ou seja, o volume load é totalmente diferente nessas condições. E aí ele equalizou o volume load de treinamento, né? Utilizando inclusive, como eu falei, intensidades diferentes. E aí ele cita, poxa, se o volume load é parecido aqui, o resultado em hipertrofia parece ser parecido, mas eu não sei se eu iria por essa justificativa, porque como eu falei, tem muitos papers com volume load que não é equalizado e o resultado é similar, desde que a série seja levada a um bom nível de esforço. E aqui a quantidade de séries que eles utilizam é uma quantidade diferente, significativamente diferente dessa quantidade de séries, né? A quantidade total de repetições também. E aí, né, é uma grande especulação a que eu vou fazer agora, uma grande especulação, apontando isso, tá? Beleza? Tô deixando claro isso daqui para vocês. Mas, é, pegando a explicação, por exemplo, da MyReps, eu fiz esse vídeo da MyReps aqui no canal, então se você não viu, veja, em que nós temos duas condições sendo comparadas, não vou entrar muito em detalhe, mas uma das condições, que é basicamente uma variação de um rush pause, precisa de menos séries ali, né, para ter o mesmo nível de resultado da condição que tem mais séries distribuídas. E aí, né, uma das explicações que eles dão é o seguinte, ok, então tem um volume que não está equalizado pensando na quantidade de séries, mas se a gente pega as repetições aqui, que são repetições próximas da falha, que são repetições que já começam a perder a velocidade, nessa condição, essa quantidade total de repetições que estão com maior proximidade com a falha, e nessa outra condição, mesmo que a quantidade de séries aqui varie, essa quantidade total de repetições aqui é similar. E aí uma das hipóteses levantadas é ok. Então se a quantidade total de repetições aqui é similar, e o que se tem nessas repetições? Nessas repetições próximas da falha, não significa que a tensão mecânica aumenta próximo da falha, tá? Porque isso daqui também é um mito. Mas nessas repetições, nós temos fibras de maior calibre sendo totalmente recrutadas. É claro que essas fibras de maior calibre, elas não são recrutadas necessariamente só nas últimas repetições da série, não é isso. Por exemplo, quando a gente utiliza mais intensidade, desde o início da série, essas fibras já são muito bem recrutadas. Mas, né, uma das ideias uma das hipóteses que esse paper traz é que a quantidade de volume de repetições, entre aspas, a quantidade de estímulo entre as condições em que fibras de maior calibre, que são bem suscetíveis à hipertrofia, são expostas a um bom nível de tensão por um tempo suficiente, né, a quantidade total de repetições, é similar, o que geraria uma resposta similar entre as condições. Lembrando, essa aqui é apenas uma hipótese, ok? Eu estou trazendo um outro paper que não tem nada a ver com esse paper aqui para tentar entender, porque só essa resposta do volume load equalizado não é uma resposta que me parece ser completa, tá? Então, pode ser que seja isso, pode ser que não seja isso também, mas os resultados aqui, eles foram resultados similares entre as condições. E aí também, né, na discussão ele fala sobre estresse metabólico, só que ele não mede nenhum marcador aqui de estresse metabólico, então é difícil, né, tem uma grande extrapolação aqui. Bom, se você viu o vídeo até o final e você é profissional de educação física, você precisa dominar esse tipo de análise, você precisa dominar bases do treinamento para hipertrofia para conseguir prescrever de fato. E eu posso te ajudar nisso. Vou deixar aqui meu curso na descrição. Então é só clicar que lá você vai realmente entender as bases do treinamento para hipertrofia e nos encontramos no próximo vídeo.